Fala, pessoal. Esse áudio vai te ajudar muito a compreender os diversos caminhos da gnose e tantos outros ensinamentos que hoje encontramos na internet. Olha só, você conhece alguém que já se deparou com a fé e ele diz assim: você ainda está nisso de Bíblia? De Bíblia. Alguns até falam assim, não é? Esse livro, só que a Bíblia ela não é um livro. Lembrando que, se você estudar como ela foi montada, já é sobrenatural. A quantidade de cópias existentes no mundo. Todos os versículos se completam. A palavra de Deus. Acontece que essas pessoas não conseguiram chegar nem mesmo ao entendimento de 5% da Escritura. A Bíblia é algo tão sobrenatural que nem mesmo os israelitas, nem mesmo os judeus conseguem entender certos versículos. Como, por exemplo, ali em Apocalipse temos: "E farei da sinagoga de Satanás, que se dobrem aos seus pés, e saberás que eu te amo." Enfim, a Escritura ela é complexa para o raciocínio humano. Como entender quando Jesus então diz: "Só pode vir a mim quem o Pai me enviou, e só pode ir ao Pai através dele"? Como compreender isso? Se ninguém pode ir a Jesus se o Pai não enviar, esses são os escolhidos antes da fundação do mundo. Mas para ir ao Pai, tem que passar por Jesus. E Jesus é Deus. Tá vendo só? Não é possível compreender a Bíblia pelo raciocínio humano. Ela é totalmente espiritual. E quanto às diversas outras opções, eu tenho estudado muitas delas. Eu estou estudando sobre Sofia, sobre os hiperbóreos, sobre toda aquela narrativa de Agartha, de Shambhala, a Terra Oca, os seres viventes que vivem nos subterrâneos, assim como também os estudos que envolvem a evolução da consciência, Ashtar Charan, a frota intergaláctica, os exilados de Capela, etc, etc. Eu acho bem curioso todos esses estudos e ensinos que eles sempre tentam descredibilizar ou destruir a historicidade de Cristo e não conseguem. Na verdade, até mesmo o Talmud, acabou por colaborar em confirmar a existência de Jesus. Porque o Talmud diz assim: ele era um mago e aprendeu suas mágicas no Egito. Jesus usava magia negra. Esses registros muito antigos acabaram por, hoje, ser mais uma fonte que comprova que o nosso rei esteve na Terra e fazia coisas sobrenaturais. Então não precisa ser inteligente, não precisa buscar muito para saber. Ele veio, ele ressuscitou. Mas essas pessoas são incapazes de compreender até mesmo os concílios. Acham que Constantino adulterou, mudou algo na Escritura, quando o concílio de Nicéia, um dos 4, foi responsável por combater esses arianos, esses que seguem essas gnoses, esses absurdos, e o fato de que Jesus já existia antes do nascimento. Então aqui está quem estuda todos os tipos de livros e todas as possibilidades que não sejam também a Bíblia. Então, a verdade é que eu cheguei a uma conclusão. Quem segue a gnose, seja dos hiperbóreos ou de Sofia, do demiurgo, seja quais sejam as opções, e são muitas, a verdade é que eles também precisam exercer fé. Eu cheguei a essa conclusão. Você também vai chegar se estudar. Eles precisam exercer fé que existem hiperbóreos, que existe uma Shambhala, que existe uma Agartha, que existe um demiurgo. São fábulas e fábulas, sem comprovação de nada. Assim como as mitologias, a mitologia grega ou a mitologia nórdica, se você escolher seguir
a gnose, você vai ter que exercer fé na gnose. É engraçado, porque eu chamo todos esses livros de gibis, de fábulas, e continuo estudando todos eles. A verdade é que a Bíblia é inevitável. Deus é inevitável. Deus, então, criou esse mundo 3D, onde 100% das pessoas terão que escolher ter fé. Até mesmo um ateu precisa ter fé de que não existe Deus, precisa ter fé de que não existe nada, de que Charles Darwin está correto, a teoria da evolução. Ele vai ter que morrer com essa fé. Assim como aqueles que têm fé na evolução da consciência, que são co-criadores. E eu vejo muitos co-criadores que se dizem deuses na Terra, na fila do SUS, envelhecendo, incapazes de retardar o envelhecimento. Deus deixou a velhice aqui, eu acho isso muito bom. Esses corpos continuam a se enferrujar. E todos terão que tomar uma decisão antes de chegar à caixa de madeira. A morte. Não existe nada mais medíocre ou triste do que uma pessoa em seu leito de morte não saber para onde vai, ou ter medo, ou clamar pelo médico, me salve. Aqueles que são escolhidos antes da fundação do mundo, que têm o Espírito Santo como selo, não temem nada, nem a morte. A morte é lucro. Sabem para onde vão e conhecem o Senhor sem nunca tê-lo visto. E Jesus disse a Tomé, aqueles que crerão sem ver, não seja descrente, Tomé. Então hoje nós temos apenas livros, livros e livros e livros. Alguns acham que são mais inteligentes por ler livros. Eles baseiam o Evangelho de Jesus Cristo nos ignorantes pastores da prosperidade. Eles pegam então esses lobos, apontam para eles e dizem, ei, olha só, esses homens de terno fazendo essas pataquadas e só pensam em dinheiro, na prosperidade, eles não sabem nada, não têm conhecimento, não têm sabedoria, eles acham que Jesus está ali. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, não está em templos. Mas Deus usa todos, tanto em templos como também nas ruas, em qualquer lugar, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Mas esses caras que se acham sabidões da gnose e dos demais entendimentos, Deus me chamou não só para estudar a fundo todas as possíveis gnoses, todos os livros da terra, como também me deu uma sabedoria e um conhecimento muito profundo da Escritura. E Paulo já dizia, em Cristo me glorio, todo o restante é lixo. Paulo, aluno de Gamaliel, o mais aplicado de todos, ele tinha a Torá decorada na cabeça. Caiu do cavalo e foi chamado para algo maior. Então tudo que Paulo já sabia, não. Agora você é chamado para algo maior, para ser um escravo de Cristo. Muitos se vangloriam por serem co-criadores, por meditar e tentar buscar mestres ascensos, ou continuar a ler e mais, e acham que estão evoluindo. A verdade é que você vai ter que escolher. Ou você tem fé nos livros, na gnose, nas diversas teorias e estudos, ou você apenas exerce fé na palavra do Senhor. Eu te digo que isso não é uma opção. Porque Jesus já dizia, eu vos escolhi primeiro. Então esse áudio não é um áudio tentando converter ninguém a nada. É apenas um áudio. É apenas um homem, miserável ser, salvo pela graça, sem mérito algum, que está falando do seu Salvador. Como um homem que sai na rua, encontrou um tesouro em um terreno escondido. Vendeu todo o resto, porque a terra é todo o resto, e entendeu que a joia de grande valor é a salvação da alma. Esse áudio vai ser compreendido por aqueles que também encontraram essa joia valiosa, e não há nada de valioso em nós, a não ser o Espírito Santo. Então, eu continuo estudando, continuo cada vez mais mergulhando em todos os tipos de ensinamentos, porque eu tenho a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo
E o Espírito Santo, como norte, não cai em contos, não cai em mentiras, não acredita em fábulas. E quando vem alguém e diz, você lê a Bíblia? Essas pessoas não tiveram um contato com o Senhor como Jó teve. E eu te digo que nem todos os livros da terra podem te garantir nada. Você vai ter que exercer fé em alguma coisa. Seja na gnose, seja nos mestres ascensionados, seja em qualquer tipo de livro que você tem aí. Você tem fé que existem hiperbóreos lá no centro da Terra, ou que existem os arcturianos, ou os pleiadianos, ou que você é um co-criador, ou seja lá o que for. Exerça a fé, mas não se esqueça, o nosso tempo está acabando. E aquele que já depositou toda a sua confiança no bom pastor e sabe que vai deitar em pastos verdejantes, e nem mesmo se eu quisesse eu poderia arrancar a fé de mim mesmo, nem o homem, nem uma criatura, nem o espírito, nada pode retirar a fé daqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu não escolhi ter fé. É Deus quem selou. Você não escolhe ter fé. Essa é a grande verdade do Evangelho. É Deus quem escolhe os seus. E ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando na casa de Cornélio todo o Espírito foi derramado em toda a carne. E Pedro teve um sonho antes. E é só através desse Espírito que você pode exercer fé. Selados já fomos. E até o fim seguiremos. Não é uma opção. Você acha mesmo que Jesus, quando escolheu os 12, algum desses 12 poderia dizer não quero? Você acha mesmo que Pedro ali, com seu barco cheio de peixes, ia largar tudo ali, se não fosse uma ação sobrenatural? Todo aquele que exerce fé foi atraído por Deus para Cristo, e Cristo então envia de volta ao Pai, que é Ele mesmo. Você não precisa compreender isso. Se a misericórdia de Deus te alcançou, louvado seja Ele. Dê pulo de alegria. Se o teu cérebro não te conduz, quem te conduz é o Espírito, parabéns, você é como eu. Um escravo da justiça, assim como Paulo. É interessante, porque quando temos a mente de Cristo, todos os outros livros passam a se tornar gibis da Mônica. E nós nos divertimos muito em ver como Azazel tenta corromper as pessoas, mas não pode entrar na mente do escolhido de Cristo. Isso é algo lindo. É algo que me encanta. Pois nem mesmo o anticristo com suas palavras persuasivas poderá enganar aqueles que já têm o selo de Deus. Isso vai ser bem empolgante. Seja qual for o caminho que você escolheu, sustente isso até o fim, até a morte. Você vai ter que se deparar e se encontrar com o Criador, seja no juízo ou no tribunal de Cristo. Todos estamos indo para o mesmo lugar. Inevitável. E nenhum livro da terra pode te salvar. Só um. Só um pode. Mas só é possível aceitar isso e compreender isso aqueles que foram escolhidos por Deus para serem seus servos. A predestinação está em toda a Bíblia. E ela é inevitável. Então nós não estamos lutando com nada. Não é o fato de sair nas ruas pregando, gritando que vai mudar nada. Deus pode converter um presidiário dentro da cela usando uma abelha. Não é a minha voz ou minha pregação que vai mudar nada. No céu, Jesus Cristo não vai olhar para a multidão e dizer: ei, Zequinha não está aqui. Ou, João, você está aqui, que surpresa, não vai existir isso. Nenhuma ovelha pode ser arrebatada das mãos do Senhor. Todos aqueles que são destinados a crer estarão lá. E isso é magnífico. Tchau.